O que aconteceu depois da morte de Jesus? 5 eventos incríveis. A morte de Jesus Cristo. Um homem pregado em uma cruz. Uma cena brutal, pública, humilhante. Mas o que poucos sabem é que naquele instante algo extraordinário começou a acontecer. Nos minutos e horas que se seguiram à morte de Jesus, eventos inexplicáveis sacudiram Jerusalém e ecoaram através dos séculos. Capítulo 1. O véu rasgado. Um portal para Deus? Imagine o Templo de Salomão. No coração deste lugar sagrado ficava o Santo dos Santos, separado por um véu enorme. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, uma vez por ano, no Yom Kippur. Mas no momento em que Jesus expirou, o véu se rasgou de cima a baixo. Esse evento prenunciava as mudanças profundas com a ressurreição de Jesus, a promessa de um novo pacto. Capítulo 2. Terremoto e a ressurreição dos mortos. Uma prévia da vitória. A terra tremeu com fúria, como se a própria natureza estivesse em luto. Um terremoto poderoso, como Jerusalém nunca havia sentido antes, sacudiu a cidade até seus alicerces. Túmulos se abriram e os corpos de homens e mulheres santos, figuras conhecidas e reverenciadas pelo povo, foram ressuscitados. Imagine o espanto daqueles que testemunharam esse evento, a incredulidade, o medo, a esperança. A ressurreição desses santos era um sinal claro do poder de Deus em ação, um prenúncio da vitória sobre a morte, uma promessa de que a morte não tinha a palavra final. Imagine a cena, a cidade de Jerusalém ainda se recuperando do terremoto, o povo em estado de choque. Pelas ruas, nas vielas, em frente ao Muro das Lamentações, começam a aparecer figuras fantasmagóricas, envoltas em uma luz sobrenatural, como se viessem de outro mundo. Eram os santos ressuscitados, caminhando entre os vivos, testemunhando o que havia acontecido no Gólgota, o Calvário, o lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado. Muitas pessoas viram os santos ressuscitados, conversaram com eles, ouviram seus relatos, seus testemunhos da glória de Deus. A presença dos santos ressuscitados em Jerusalém era uma prova irrefutável do poder de Deus, um sinal de que a morte havia sido vencida. No meio do caos e da confusão, um homem se destacava, um homem que representava o poderio de Roma, o império que dominava o mundo. Era o centurião romano responsável pela crucificação de Jesus, aquele que havia dado a ordem para que o cravassem na cruz. Ele havia testemunhado tudo, a flagelação, a humilhação, a agonia na cruz, o sofrimento atroz de Jesus. Mas o centurião também havia presenciado os eventos sobrenaturais que se seguiram à morte de Jesus, o terremoto, o véu rasgado, a ressurreição dos santos. Diante de todos, com a coragem de um leão, o centurião romano fez uma declaração surpreendente. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, reconhecendo a divindade de Jesus. Após a tempestade, o silêncio. O corpo de Jesus, retirado da cruz com cuidado e respeito por José de Arimateia, foi envolto em linho e depositado em um túmulo novo, escavado na rocha. Seus seguidores, ainda atordoados pela dor, pela tristeza, pela perda do seu mestre, se recolheram em oração, buscando consolo nas Escrituras. Enquanto isso, no túmulo, algo extraordinário estava prestes a acontecer, um milagre que mudaria o curso da história. Aquele sábado, o Shabat, o dia sagrado de descanso para os judeus, foi um momento de profunda introspecção para os discípulos, um momento de espera, de angústia, de esperança. A morte de Jesus parecia marcar o fim de tudo, o fim de uma esperança, mas deu início a uma nova era, a era da graça. O véu rasgado, o terremoto, a ressurreição dos santos e a conversão do centurião romano testemunham o poder divino, o amor infinito de Deus pela humanidade. A cruz, símbolo de sofrimento e morte, transformou-se em um farol de esperança,
um símbolo de redenção e amor incondicional. A história da crucificação termina com a ressurreição gloriosa que celebramos até hoje na Páscoa.